Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, eu relutei bastante para falar a respeito dessa entrevista do Bolsonaro para o Siqueira Júnior. Principalmente porque quando a gente dá palco para esse tipo de pessoa, a gente acaba divulgando ainda mais uma pessoa que precisa estar no ostracismo, precisa ser esquecido que existe. Porque o Siqueira Júnior, assim como muitos outros apresentadores aí, temos muitos apresentadores no Brasil com o perfil do Siqueira Júnior, porque esses apresentadores descobriram que hoje o momento, né, é uma situação de momento, existem muitas pessoas desavisadas, muitas pessoas que ainda não estão entendendo o que está acontecendo, que apoiam determinadas atitudes. É claro que isso não é uma coisa nova. O Datena está aí já há muitos anos. Eu mesmo já falei numa ocasião anterior que eu trabalhei como jornalista, como apresentador em programas desse tipo, mas nunca, em momento algum, com esse discurso. Mas programas policiais, programas com uma pegada mais, como a gente dizia, né, o Aqui e Agora, que foi realmente o grande precursor desse tipo de programa, o âncora gravando em pé, andando, conversando com as pessoas, com o telespectador, falando de uma maneira mais não tão formal, às vezes falando uma coisa engraçada aqui, outra ali, uma pegada diferente. Eu fiquei durante 10 anos fazendo esse tipo de programa na televisão. Eu tenho inclusive um vídeo que eu gravei aqui no momento em que um desses apresentadores havia falecido, um apresentador que era negacionista, que falava contra o lockdown, que falava contra a vacina, que falava a respeito de tratamento precoce. Eu vou colocar aqui para você o card desse vídeo. É importante você ver, se você não viu, eu fazendo um comentário que, inclusive, nesse comentário a respeito desse apresentador da TV Alterosa de Minas Gerais, eu falo a respeito do Siqueira Júnior, falo um pouco a respeito do meu trabalho. O que acontece hoje e que é realmente fonte de grande preocupação? Há uma retroalimentação desse tipo de discurso, desse tipo de programa, desse tipo de forma de lidar com a mídia. Esses programas, eles perceberam que há uma aceitação popular muito grande, as pessoas veem e acham realmente engraçado, curioso. Tem gente que gosta desse tipo de assunto, gosta de ver acidente, morte, assassinato, essas coisas mais agressivas. Tem gente que realmente gosta disso. E esses apresentadores, eles perceberam que tem um filão aí, né? Muitos desses apresentadores, a gente tem apresentadores assim que estão no Senado brasileiro, muitos viram deputados estaduais, federais, então eles conseguem realmente uma projeção muito grande. O apresentador da Rede Record, Mauro Tramonte, que é um amigo meu pessoal, os nossos filhos cresceram juntos, ele é o deputado mais votado de Minas Gerais. É um deputado que teve uma votação muito expressiva, um recordista de votos, é apresentador da Record há muitos anos. Então existe essas questões que a gente sabe que em algum momento elas se confundem. Esses apresentadores ganham muito dinheiro, são muito bem remunerados, então é um filão. É bom para a emissora fatura muito, porque ela pode pegar, inclusive, determinados anunciantes que têm interesse nesse público mais popular. É um público mais velho, é um público de muita dona de casa, os tiozão e tudo mais. Então as pessoas realmente têm interesse em trabalhar com esse público. Os apresentadores ganham, a TV ganha, mas em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos a população perde muito. É o caso do Siqueira. O Siqueira realmente é uma pessoa, uma figura perniciosa para o país, pela quantidade absurda de besteiras que ele fala, de asneiras. É um sujeito que tem colocações homofóbicas, é um sujeito que fala a respeito, por exemplo, de usuários de droga de uma forma completamente imbecil, de uma forma preconceituosa, que desconhece a condição do usuário de drogas, que acima de tudo é uma pessoa que tem uma doença, e ele estigmatiza isso e coloca isso da pior forma possível, diz que um usuário de drogas é também homossexual, faz aquela bagunça toda, faz uma graça, as pessoas acham engraçado, mas o que tem por trás é a venda de um estereótipo que é a pior coisa para uma sociedade, porque aí você realmente coloca tudo de forma muito rasteira. Então dar palco para um sujeito desse é uma coisa muito complicada. Mas ontem aconteceu uma questão que foi meio que a gota d'água, e a gente precisa comentar, a gente precisa falar a respeito disso,
porque o Brasil precisa entender o que está acontecendo e parar de alimentar esse tipo de coisa. O Bolsonaro esteve na Bahia e uma repórter foi fazer uma pergunta para ele exatamente a respeito desta foto que está na thumb deste vídeo aqui. A foto em que o Bolsonaro mostra lá o CPF cancelado, né? A gente vai falar a respeito disso. Eu quero só antes lembrar você que os nossos vídeos precisam do seu like. Nós precisamos muito que você dê o joinha aqui no vídeo. Sempre lembro a você, muitas pessoas esquecem. Então, para você não esquecer, eu vou pedir para você fazer isso agora. E, por favor, é só você dar o like, ajudar o nosso trabalho. Nós estamos nessa meta dos 200 mil inscritos. Estamos chegando muito perto. E, para isso, se você ainda não é inscrito, vou pedir a sua força. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Seja notificado. Daqui a pouquinho, hoje ainda, tem um outro vídeo aqui no canal para falar sobre um outro assunto que também acho muito relevante, que são as eleições 2022, a participação do Lula, como que fica essa situação toda com a CPI da Covid, essa situação que nós estamos vivendo agora. Esse é o vídeo que entra daqui a pouco aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho para você ser notificado aqui. Você pode ser membro aqui, dar uma força pra gente. Eu vou trazer esse vídeo aqui, é um trecho de uma entrevista, né, de uma repórter que foi perguntar para o Bolsonaro a respeito dessa foto do CPI cancelado. Vou trazer aqui para você ver qual foi a resposta do Bolsonaro. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que é que o senhor tem a dizer? Pessoal, precisa aqui. Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota, pô. Essa não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta a respeito de uma foto publicada dele com o CPF. Essa entrevista, você vê que ele xinga a repórter de idiota, é uma coisa que a gente só viu na época da ditadura, né? Tem aquela entrevista famosa de um general que xingou o repórter, mas era muito raro a gente ver isso depois da ditadura. Eu realmente desconheço, somente com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, que a gente vê essas agressões à imprensa, as agressões aos repórteres que estão ali fazendo o seu trabalho. Ele poderia simplesmente responder que ele concorda ou que ele não concorda, que ele acha que está certo ou não está certo, mas ele agride a repórter, que está fazendo uma pergunta que é extremamente legítima. Ao final do programa, ele tirou uma foto, junto com outros ministros, que mostra o termo CPF cancelado, que é um termo utilizado pela milícia. É um termo utilizado por exterminadores, policiais que matam bandidos e colocam lá CPF cancelado. É uma gíria. É uma gíria muito utilizada por bandidos, por assassinos. E ele tirou essa foto no momento em que nós estamos com 390 mil mortos pela Covid. E a gente sabe da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Então é de uma insensibilidade, de um ataque aos mortos, aos familiares, aos brasileiros. É um ataque baixo, vil. E essa entrevista, ela foi assim, um nojo. Ela foi um escárnio, do começo ao final. Ele coloca ali questões, ele vê um rapaz que estava lá com o cabelo preso e fala, olha, esse aí queima, hein? Queima ou não queima? Faz piadas homofóbicas. Ah, esse rabinho aí, com esse rabinho aí, não sei o que vai acontecer. Depois ele faz piadas com xenofobia, com um teor xenofóbico. Ele vê uma pessoa que estava vestido de samurai, com a aparência de ser um oriental, aí ele fala, o Xing Ling, tudo pequenininho aí, fazendo uma alusão à genitália. Ele já fez essas piadas antes, então ele insiste nesse mau gosto tremendo para um presidente da República. Isso é aviltante. Ele cumprimenta lá um sujeito que estava com a cabeça lá de cavalo. Ah, esse aqui é o jumento. Aí ele faz uma... estamos aí, estaremos juntos em 2022, né, companheiro? Meio que imitando o Lula para tentar diminuir. As coisas foram, assim, terríveis, rasteiras demais. Num dado momento ele insinua que ele pode colocar o exército na rua para poder acabar com o lockdown. E a gente fica aqui, eu até coloquei, eu gosto muito de explorar essas imagens de charges lá na comunidade aqui do canal, eu até coloquei lá uma charge que eu achei muito pertinente, ele em cima de um tanque de guerra, né, com um militar, forçando as pessoas
a saírem das suas casas, né? Sai da sua casa, aí você vai ser forçado a sair da sua casa. Porque tem muita gente extremamente consciente nessa pandemia. A gente sabe que há um problema grave com relação às empresas que estão falindo, com relação aos trabalhadores que precisam trabalhar. A gente tem essa sensibilidade para entender que muitas pessoas estão passando por dificuldades terríveis nessa pandemia. Mas existem pessoas que, se podem ficar em casa, devem ficar em casa, porque nós estamos passando por uma situação quase que incontrolável. Nós estamos com uma média de 3 mil mortos por dia, chegamos a mais de 4 mil mortos em 24 horas. Isso é um número que não tem parâmetro. Não tem parâmetro. Especialmente num país como o Brasil, que é extremamente vulnerável. Você não tem uma estrutura médica para isso. A gente está vendo as UTIs lotadas, a falta de insumos, a falta de oxigênio, de kit de intubação, o próprio problema de protocolo na intubação. Então é um país em que, se as pessoas são intubadas, é praticamente uma sentença de morte, porque mais de 80% das pessoas que são intubadas morrem. Então a gente está vendo uma situação muito complicada no país. E para piorar, nós temos um presidente que é contra o lockdown, que é contra o isolamento, que é contra o uso de máscara, que é contra as medidas necessárias para prevenção, que defende uma série de absurdos, né? Remédios ineficazes, uma situação assim. Nós estamos vivendo um caos no país. E para piorar, para as coisas ficarem ainda piores, nós temos um presidente estúpido xingando a imprensa, participando desse tipo de programa e dando holofote para esse tipo de programa, que na verdade não contribui em nada para a sociedade. A gente percebe que, tudo bem, o apresentador ganha o seu salário, deve estar ganhando mais de 100 mil reais por mês, ok, tá ganhando, tá trabalhando, não estou dizendo que está roubando, né? Então é um trabalho honesto, pelo menos do ponto de vista da sua relação, mas extremamente desonesto do ponto de vista da exploração midiática que faz, do ponto de vista do sensacionalismo, do ponto de vista da forma com que ele aborda os temas, que deveria ser até criminalizado pelo que faz. O Siqueira Júnior é um sujeito que deveria estar preso naquilo que faz. Porque naquela desonestidade dele, ele entendeu que pode explorar determinados temas, e aí, olha, eu sou o Bolsonaro, eu defendo o capitão, eu defendo o presidente, o conservadorismo. Só que nesse verniz, ele está entregando para a sociedade o que é de pior no ser humano. Entregando o que é de pior no comportamento de um cidadão. Que é essa situação assim, de ser preconceituoso em tudo, de sexualizar as coisas de uma forma baixa, rasa. E a gente percebe que as coisas parecem piorar cada vez mais, porque quando uma pessoa numa cidade de interior, numa emissora regional ou mesmo local, vê um sujeito desse tendo grande projeção, uma projeção nacional, falando o que fala, as pessoas acabam se espelhando num Siqueira Júnior da vida para tentar ganhar um público, porque sabe que esse público já existe, já foi de alguma forma cativado nesse tipo de programa. Então é uma bola de neve. Então a irresponsabilidade de um sujeito como Siqueira Júnior leva à responsabilidade de uma série de outros agentes da comunicação brasileira, que faz com que a gente tenha uma invasão, não só nas emissoras, como nas redes sociais, nesses Facebook, YouTube da vida, que as pessoas acham bonito você simplesmente agir de forma homofóbica, estigmatizando homossexuais, ou mesmo os usuários de droga, ou até mesmo, num caso como esse, colocar a morte como algo desejável, o assassinato como algo desejável. É claro que muitos bandidos trazem pra gente uma revolta muito grande pelos seus crimes. Mas até que ponto você pode dizer que todos aqueles que são mortos pela polícia são de fato bandidos de alta periculosidade? Até que ponto você pode defender que num país onde não tem a pena de morte, a morte sem julgamento, sem critério, feita por um profissional que não está ali para isso, seja algo que deva ser aceito e incentivado? Porque o Siqueira Júnior, assim como muitos, incentivam isso. É uma reflexão.
é um pensamento. Eu confesso para você que eu fico muito triste em ter que abordar isso, em ter que mostrar um presidente da República xingando a imprensa, em ter que ver uma entrevista tão, sabe, tão nojenta como essa entrevista, com essas risadas. O Bolsonaro, quando ele sorri, ele está sempre, de alguma forma, agindo como um preconceituoso com alguma coisa específica. Porque o sorriso dele é de escárnio, é de deboche, ele é um debochado. Então não é aquele sorriso descontraído de uma situação realmente engraçada, não, é um deboche. Do outro lado tem uma pessoa que está sendo humilhada, espezinhada, uma pessoa que vai se sentir mal, que vai sair mal daquela história. É engraçado para ele, é divertido para ele, mas o outro ele humilha, o outro ele diminui, o outro ele realmente coloca numa situação de sofrimento, de opressão. Isso não é engraçado. Para quem está vendo do lado de fora, vê um teatro grotesco, uma cena de extremo mau gosto. Esta é a verdade. Esse é o ponto que precisa ser colocado. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Às vezes você acha que o Bolsonaro tem que ser esse cara assim mesmo, que você acha que isso é uma demonstração, como muitos falam, de originalidade. Se você acredita que um presidente da República deva ter uma postura como essa, escreva o seu comentário aqui. Ou se você acha que não, eu quero saber o que você pensa. Escreva o seu comentário, eu leio quase todos os comentários aqui do canal. A gente sabe que tem vídeos que tem mais de 2.000 comentários, nem sempre dá para acompanhar tudo em detalhes, mas eu procuro sempre, todos os dias, fazer o exercício de ler os comentários aqui do canal. Escreva o seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, o seu like é muito importante, porque ajuda que o nosso vídeo seja visto por outros brasileiros. A gente está falando com o Brasil, tenho muita alegria em dizer que o Brasil está acompanhando o nosso trabalho aqui, então, por favor, seja um inscrito, ative o sininho se você é inscrito para você ser notificado. Daqui a pouquinho tem outro vídeo aqui. Seja membro para dar uma força. Um grande abraço, até a próxima.